Oiê! É um prazer receber vocês no Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui a gente recebe quem explica e descomplica a nefrologia. E hoje é comigo mesma, Jéssica Marcelo, médica nefrologista, que vai te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Bom, nós estamos no Spotify e no YouTube. Todas as quintas-feiras tem episódio novo. Segue a gente no @hemodiálogos para não perder nenhum dos nossos episódios e também sugerir temas novos. Vem? O tema parece irreverente, engraçado, mas na verdade é meu instrumento de trabalho diário. Hoje nós vamos falar de xixi. É isso mesmo, nós vamos descomplicar o xixi e com tudo que a gente pode aprender e saber sobre nossa saúde através desse líquido. É isso mesmo, o xixi vai ser o tema da nossa conversa. Então, está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. E bora falar de xixi, o meu instrumento de trabalho. É isso mesmo, o nefrologista adora falar de urina. E existem alguns exames, cor, odor, e tudo isso tem muita importância para que a gente defina alguns diagnósticos dentro de nefrologia. Hoje o nosso esquema vai ser bate-bola. Então a gente vai responder as perguntas que vocês já nos enviaram e vamos tentar desenvolver mais sobre como o xixi influencia a nossa saúde, certo? Mas afinal, o que é o que a gente chama de xixi e como ele é formado? A urina, ela é o excremento, a eliminação que vem dos rins e que durante todo o processo que passa nos rins, ele vai se formando e tornando aquele líquido que vai acumular na bexiga. Esse líquido, no primeiro momento, vai se chamar de filtrado, e depois, ao longo do trajeto, vai tomando as características que são as que nós conhecemos quando nós vamos ao banheiro. E qual é a função da urina no organismo? Temos muitas funções executadas pela urina no organismo. Algumas delas são a eliminação de algumas substâncias que podem nos ser tóxicas. É como se fosse lixo do processo metabólico. Ele sai através do xixi. Mas não é só isso. Tem uma parte muito importante, inclusive, do xixi, que é água. E a água, ela precisa ser regulada dentro do nosso organismo. Então, claro que a quantidade, a cor e o odor do xixi vai depender, em certa parte, da quantidade de água que você consome. Existe uma frequência certa de fazer xixi ao longo do dia? Respondendo e perguntando, depende. A verdade é que o número de micções depende principalmente da quantidade de líquido que você toma ao longo do dia. Então, é muito importante tomar uma quantidade correta de líquido para que você tenha um número de micções efetivo. Outra coisa que está diretamente relacionada com o número de micções ao longo do dia é a função da bexiga e do assoalho pélvico. Então, é muito comum, a depender do momento de vida que a pessoa está passando, que você tenha alguns episódios de perda miccional. E isso precisa ser comunicado ao seu médico para que tenha uma avaliação do processo de micção. Porque podemos sim ter um problema no rim relacionado a essas mudanças do hábito urinário, mas também podemos ter algum problema ao longo do trajeto, ou seja, na bexiga, no assoalho pélvico, na uretra, nos ureteres. O que é considerado um volume normal de xixi? Ai, essa palavra normal. A verdade é que a gente precisa avaliar de muitas formas. Primeiro, qual seria o volume normal para 24 horas? Algo em torno de 2 litros ou até mais. Mas isso sempre levando em consideração a quantidade de líquido ingerido. Ou seja, a quantidade de líquido de urina produzida em 24 horas vai depender diretamente da quantidade de água que você consome nessas mesmas 24 horas. Mas, quando a gente considera o volume por micção, aí está também relacionado não só com a produção de urina, mas também com o armazenamento, que acontece na bexiga. Você pode ter um volume urinário bastante importante em cada micção. Vai depender do tempo também em que você está, entre aspas, segurando o xixi. Por isso a gente sempre diz, não segure o xixi. O mantenha na bexiga até a próxima micção,
Porém, não fique segurando por longos períodos. Isso pode estar relacionado, inclusive, com o aumento da incidência de infecção urinária. Essa pergunta é muito boa. A cor do xixi. E qual é a cor normal? Nos resultados de exame, tem uma cor chamada amarelo citrino. Algumas situações ele pode estar mais fechado. A verdade é que toda vez que a gente consome menos líquido, a tendência é ele estar mais escuro, mais um amarelo ouro mais fechado. E quando a gente consome mais líquido, ele pode ficar um amarelo bem clarinho, quase transparente. E isso é uma das características mais importantes para a gente saber uma estimativa da osmolaridade. E o que pode alterar esse parâmetro, que é a cor do xixi? Muitas coisas podem alterar a cor do xixi. Algumas medicações, alguns antibióticos, algumas substâncias que a gente consome, como corantes e alimentos, e também, claro, o consumo adequado de líquido. Então, é muito importante saber o que é que o meu paciente está consumindo no intervalo, como, por exemplo, em alimentação e medicações, porque algumas podem colorir o xixi, transformar o xixi numa cor, às vezes até que a gente nunca viu na natureza. Por exemplo, um laranja fluorescente ou, às vezes, um verde chamativo. Algumas medicações podem realmente fazer esse tipo de alteração. É claro que assusta, né? Olhar para a louça do vaso e se ver aquela cor intrigante. Mas, sempre que houver alguma alteração importante assim no xixi, é importante alertar o seu médico. E uma dica bônus, que mantenha as louças da casa, ou seja, as bacias, os vasos sanitários, sempre de cor branca. Assim fica muito mais fácil de reconhecer quando tem uma mudança dessas. Então tá, o que é que significa urina muito escura ou urina muito clara? Todas as vezes que nós tivermos alterações importantes da cor do xixi, é sempre relevante avisar ao nosso médico. Urina muito escura ou urina muito clara podem representar um sangramento na via urinária, podem representar um sangramento ainda mais alto, lá no glomérulo, fazendo uma tal de uma urina cor de refrigerante. Vocês sabem qual. Essa urina desse tipo pode estar relacionada com lesões importantes de estruturas muito nobres do nosso rim. Então, quando aparecer essa urina bem escura, quase marrom, ou às vezes até preta mesmo, é importante procurar um nefrologista com urgência. Outras coisas que podem te levar a um nefrologista estão relacionadas com a cor da urina é a hematúria, ou seja, quando o xixi fica vermelho, sai sangue na urina. E esse sangue pode ser um sangue que vem de lá de cima, bem lá do alto, lá da região do glomérulo, como pode ser um sangue que também vem de estruturas urológicas, ou seja, da pelve do rim, do ureter, da bexiga ou até da uretra. É muito importante analisar esse sangue, essa urina, através de exames laboratoriais. Então, uma urina vermelha precisa ser encaminhada ao laboratório para ser avaliada e que assim a gente consegue definir qual é a altura do sangramento e também as condutas que a gente pode ter a partir daí. A gente já falou bastante sobre a tal da urina escura e muito escura. Mas e a urina clara? A urina clara também deve nos chamar a atenção. Quando ela está relacionada com o consumo excessivo de líquidos, até que tá tudo bem. É como se fosse o nosso organismo tentando tirar tudo que está em excesso. Porém, existem outras situações que podem estar associadas a um volume urinário muito alto. Então, é importante comunicar também ao seu médico, principalmente se esse volume urinário muito alto e essa urina muito clara não estiverem relacionadas com um consumo de água excessivo. Existem situações em que a nossa perda de água pela urina pode ser não compatível com a nossa ingesta. E isso pode culminar com desidratação. Então, não se esqueça, avise ao seu médico em todas essas alterações, tá? E mais pergunta. Acho que essa é a mais polêmica e que nefrologista sempre gosta de falar. A tal falada espuma na urina. Todo nefrologista não perde a oportunidade de falar sobre espuma na urina. É um sinal clínico que é facilmente identificado lá no nosso dia a dia, na bacia, no vaso sanitário, e esse sinal pode representar
proteinúria. E proteinúria é uma alteração que acontece no rim e que pode demonstrar uma lesão na altura do glomérulo, uma estrutura que fica lá no alto do rim e que é responsável pela principal função do órgão, que é a limpeza do sangue. Dor e ardência ao urinar. O que será que isso significa? São 2 sinais muito importantes e quase sempre estão relacionados a uma situação que é bastante frequente: a infecção urinária baixa. A conhecida nas altas e baixas rodas como cistite. Essa infecção urinária baixa não está relacionada, em geral, com gravidade, mas pode demonstrar com alteração no exame de urina 1 e também no exame de urocultura. Então, sentiu dor e ardência ao urinar, é importante procurar assistência médica e sempre avisar e alertar sobre outros sinais, inclusive sinais de gravidade, caso haja febre nesse mesmo contexto. E acordar à noite para urinar? Isso é normal? Mais uma pergunta que a gente responde com depende. E depende principalmente do seu hábito de tomar água. Se você é uma pessoa que toma água frequentemente no período do fim da tarde para a noite, a tendência de você ter vários despertares noturnos para fazer xixi é muito alta. Então, tenha cuidado. Você pode sim dividir a sua tomada de líquido ao longo do dia de uma maneira diluída. Todavia, quando passa ali por volta das 16, 17 horas, talvez seja interessante diminuir um pouco esse consumo, para evitar justamente esses despertares e você perder a qualidade do sono, que é muitíssimo importante para a organização de vários aspectos metabólicos, inclusive da pressão. Então, por favor, dê uma olhadinha aqui na nossa timeline e procura onde a gente fala sobre hipertensão e também sobre descenso noturno, que é uma coisa muito importante no controle pressórico. E essa pergunta eu adoro! É um sucesso incrível no consultório. Todas as mulheres perguntam: doutora, segurar xixi faz mal? Eu vou falar para vocês que não é uma boa prática. Então, se eu tomo uma quantidade legal, importante e recomendada de água, eu vou ter um fluxo urinário importante. Segurar xixi não é o pior dos mundos, claro, numa necessidade. Mas, se não há necessidade, se você tem condições, esvazie sua bexiga, até mesmo para facilitar a função dela, que é ser reservatório de mais urina. Certo? E como saber se estou bebendo água suficiente? A água, ela tem uma quantidade recomendada e normalmente essa quantidade é prescrita pelo seu médico e pelo nutricionista que te acompanha. Algo em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso por dia. Em algumas situações excepcionais, vão haver prescrições maiores ou menores, principalmente quando a pessoa tem alguma disfunção renal, que acaba evoluindo com restrição de líquido. Porém, para que você saiba, você que ainda não está diagnosticado com DRC em estado avançado, se está ou não consumindo a quantidade ideal de líquido, é interessante olhar para o aspecto da urina. E, principalmente, a cor vai te dar uma dica se você está ou não consumindo a quantidade efetiva de líquido. E para que servem eles, os exames de urina? Bom, eu tenho vários exames diferentes e cada um se presta a uma função. Bom, em relação à urina 1, que em alguns lugares pode ser chamado de EAS, em outros pode ser sumário de urina, ele demonstra todos os sedimentos que estão na urina, ou seja, células, resíduos, cristais. Então, ele pode me dar uma ideia, por exemplo, de uma urina muito saturada, se tem bactérias, se tem sangue disponível ali naquela amostra de urina. A relação albumina-creatinina também está mais relacionada com a proteína que sai no xixi. Esse exame é uma amostra, ou seja, é um xixi daquele potinho pequeno. E ele me dá uma ideia muito boa sobre como está a função daquela parte mais importante do rim, o glomérulo. Esse marcador ganhou um destaque muito importante porque é rápido, prático e barato, quando comparado à alternativa. E agora vamos falar dele, a alternativa. A famosa urina de 24 horas. A urina de 24 horas, ela pode ter função metabólica,
aonde eu determino o clearance e todos os eletrólitos que estão disponíveis na urina, e também pode ter uma função em quantificar a proteína ou proteinúria de 24 horas. Esse exame é de extrema importância para definir o A do estágio renal. Ou seja, saber o quanto de albumina sai no xixi e qual é o risco de evolução para doença renal crônica ou evolução das doenças de base, como hipertensão e diabetes. Outro exame de urina de suma importância é a urocultura. Não basta termos bactérias numerosas no exame de urina 1 para dizer que temos uma infecção urinária. E, claro, também é importante muitíssimo para determinarmos qual é o agente responsável por essa infecção. Então, ter mais do que 100 mil unidades formadoras de colônia numa urocultura e sendo ela feita por apenas um germe, isso é importante para definir o diagnóstico de infecção urinária. E isso é importante também para definir se, por um acaso, a pessoa vai ter infecção de repetição. Cada vez que eu fizer a urocultura e tiver o mesmo germe, eu posso considerar que se trata de um mesmo processo. E quais são os sinais de alerta que não devem ser ignorados? Eu vou enumerar alguns, que são, na verdade, um resumo de tudo que a gente já conversou até agora. Então, se eu tiver urina escura, urina com sangue e urina espumosa, essas três coisas são muito importantes. Inclusive, devem ser encaminhadas ao nefrologista com muita rapidez. Porque tempo é rim. Então, se tem esses três tipos de alteração, corre e procura um colega, tá bom? E como orientar a vida dos nossos pacientes no dia a dia, para que eles entendam a importância do xixi? Gente, o xixi é uma expressão do seu corpo, então não o ignore. Não é só fazer xixi, dar descarga e tchau. Às vezes, ele é uma carta do seu corpo explicando o que não está funcionando bem e te dando a oportunidade de correr atrás e resolver esse problema o quanto antes. A gente não pode esquecer que diagnóstico precoce muda a trajetória da doença. E às vezes, aquilo que a gente não quer ver é justamente o que a gente precisava enxergar o mais rápido possível para resolver nossa vida e diminuir o sofrimento a longo prazo. Então, não ignore a sua urina. Ela tem muito a dizer como vai a sua saúde. Gente, como sempre, foi um prazer receber todas essas perguntas de vocês e, claro, tirar as dúvidas. É claro, vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Então, pode seguir no @hemodiálogos para mandar as suas dúvidas, mas se quiser mandar aqui embaixo, não se esqueça que eu vou ler todos e vou responder também, tá? E para você que ficou com a gente até agora, eu mando um grande beijo. Hemodiálogos agradece. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!